Você já ouviu falar da palavra catótera? Você já ouviu falar da palavra Hades? Você já ouviu falar da palavra Sheol? Sheol é o hebraico e Hades é o grego. Ambos traduzem a palavra inferno para nós, ou seja, nós traduzimos como inferno, tanto Sheol no Antigo Testamento como Hades no Novo Testamento. Dentro da lição de número 11 você vai ver falar sobre as 4 palavrinhas, porque também aparece Tártaro e também aparece Geena. Lembrando que vai estar escrito Geena para nós brasileiros que falamos o idioma da língua portuguesa, porém o G no grego não tem som de G, tem som de G, como no foguete, não tem como gato, não tem o som de G, tá bom? Ficou claro? Então, por isso que a gente fala Geena, porque lá no original se lê dessa maneira, tá claro? Mas ó, palavra Hades ou catótera, alguns chamam o determinado lugar que nós vamos tratar aqui, traduzido como inferno, alguns chamam de catótera, outros chamam de Hades. Aqueles que chamam de catótera, ela fala que essa divisão aqui, ó, seria o Hades. Então essa parte do lugar de tormento seria o Hades, e essa parte aqui seria o seio de Abraão. Aqueles que falam que isso aqui é o Hades, na verdade tudo isso daqui é o Hades, o que isso quer dizer? Então aqui já é um lugar de tormentos e aqui continua sendo o seio de Abraão, aqui não muda, tá claro? Então simplesmente isso. Alguns vão chamar esse lugar de catótera, outros vão chamar de Hades. Na nossa tradução vai estar inferno, então a pessoa quando morre, ou quando morria no Antigo Testamento, ela já ia para o inferno, mas não é para o inferno, é para o Hades. O Hades é o lugar dos mortos, que seria esse lugar aqui. Se, aí tem o se, né? Se ela morreu com Cristo, ela vai para o lugar de descanso, ou chamado de seio de Abraão. Se ela morreu sem Cristo, ela vai para um lugar de tormentos. Só lembrando para vocês, antes que você me exclua aí do canal, pare de assistir o vídeo, esse lugarzinho aqui, ó, o seio de Abraão, quando Jesus morreu, ele desceu até as profundezas da terra e subiu, tanto que diz assim lá em Efésios, e levou o cativo o cativeiro. Então isso aqui seria o cativeiro. Ele levou o cativo, ele pegou o cativeiro, ele pegou a prisão e levou presa junto com ele e lá para o terceiro, lá para o paraíso. Então ele levou com ele. Tá claro isso? Então agora se chama paraíso. O seio de Abraão foi levado para o paraíso. Então esse lugar hoje se encontra vazio. Então as pessoas que morrem sem Cristo vêm para este lugar, para um lugar de sofrimento, para um lugar de tormento já, mesmo porque depois do juízo do grande trono branco, esse lugar aqui e esse lugar aqui vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo tem o nome de Geena. Geena significa lago de fogo. Esse é o inferno verdadeiro. Então tudo isso aqui vai ser lançado no inferno. Já está queimando aqui. E o que está queimando aqui vai ser lançado no lago de fogo. Imagine como vai piorar a situação. Esse lugar aqui, ó, que é chamado de abismo, tem o nome de Tártaro no grego, tá bom? Então são os 4 nomes. Sheol e Hades, que significa a mesma coisa. Sheol é hebraico e Hades é grego. Aí vem o outro nome, que é Tártaro para o abismo, e Geena, não, aqui não, Geena para lago de fogo, que não está nesse desenho aqui. Tá claro? O que significa esse desenho aqui, ó? A pessoa, ela ouve o evangelho, a palavra de Deus, e ela tem um poder de decisão. Ela vai pensar se ela quer aceitar Cristo ou se ela não quer aceitar Cristo. Então aqui ela tem que tomar uma decisão. Dessa decisão tomada, ela vai seguir pelo caminho largo ou pelo caminho estreito, pelo caminho da cruz, ó, carregar a cruz dentro do seu coração, carregar Jesus dentro do seu coração. No caminho largo, ela vai chegar numa porta larga. No caminho estreito, ela vai chegar numa porta estreita. Tem um versículo marcado aqui, Mateus 7,13, Jesus dizendo assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Palavras de Jesus aqui, tá bom? Agora, depois que passou pela porta larga, não aceitou Jesus, não aceitou o evangelho, não recebeu a palavra de Deus, vem pelo caminho largo, o caminho do pecado. Tem um videozinho falando sobre o pecado aqui também, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você clicar, você já vai direto para o vídeo falando sobre o pecado. Videozinho bem curtinho, bem rapidinho, vai falar do pecado, mas assim, por que a maçã é o símbolo do pecado? Então ficou curioso? Clica lá, termina de assistir esse vídeo aqui, clica lá na descrição do vídeo, vai estar lá. Você clica lá e já assiste por que a maçã é o símbolo do pecado, tá? Então vai ter essa maçãzinha aqui porque é o caminho largo, o caminho do pecado, dos prazeres, dos desejos da carne supridos. Aí tem a porta larga. Da porta larga existe um lugar escorregadio que leva até
até o Hades, ou até o lugar de tormentos. Olha o versículo aqui. Tem versículo? Tem, claro. Salmo 73, verso 18. Depois você lê o contexto para você entender melhor que está falando sobre os ímpios aqui, tá bom? Quem são ímpios? Ímpio é o contrário de pio. Pio é piedoso. Ímpio é impiedoso. Então o ímpio é aquele que não aceitou a Cristo e o pio é aquele que aceitou a Cristo. Então, ó, o Salmo 73, 18 diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então, ó, andou no caminho largo, entrou pela porta larga, passa por um lugar escorregadio e cai num lugar de tormentos. E o pior, isso aqui é por toda a eternidade, tá? Isso aqui não tem fim. Agora, do outro lado, aqui é chamado seio de Abraão. Aqui é chamado seio de Abraão. Então, ó, tem um paraíso aqui. Muitas pessoas vão entrar por essa porta. Muitas pessoas tomaram a decisão de aceitar Cristo. A Cristo aqui é o sinal da crucificação. A cruz é o sinal de Cristo aqui, tá? Não leve a mal, não pense outra coisa, não. Mesmo porque nós não usamos correntinha, não usamos pingente, não usamos nada com cruz, porque cruz é um instrumento de suplício, é um instrumento que matou Jesus. Aí você imagina, vou ficar andando com uma coisa, meu filho morreu de um determinado coisa, eu vou ficar andando com a coisa que matou o meu filho, como que eu vou me sentir cada vez que eu olho para aquilo? Né? Então a gente não usa esse tipo de coisa. Então o símbolo aqui, o caminho estreito, Jesus, a nossa cruz nós vamos carregar dentro do nosso coração, tá certo? O Cristo, vamos carregar Cristo dentro do nosso coração, andar pelo caminho estreito, chegar na porta estreita. Inclusive, só lembrando para você, Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. Então, ó, Jesus, ele diz assim, João 14,6 também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, ó, eu sou o caminho. E em outra passagem ele diz assim, eu sou a porta. Então, se ele é o caminho e se ele é a porta, nós temos que andar por ele. Mas ele é o caminho estreito, ele não é o caminho largo. Ele é a porta estreita, ele não é a porta larga. Você já viu onde vai dar a porta larga. Agora, onde vai dar a porta estreita? Porta estreita vai dar aqui, ó. Então, o que diz aqui, ó? Bom, aqui vai estar falando que o nome desse lugar é seio de Abraão, porque nós já lemos o versículo aqui, né? Então esse lugar, nós já lemos esse versículo aqui também, falando sobre o lugar escorregadio. Agora esse lugar aqui, ó, o seio de Abraão, vai estar lá em Lucas capítulo 16, versículo 22. Confere lá, aliás, leia todo aquele texto ali falando dessa passagem sobre o rico e sobre Lázaro, tá bom? Não é uma parábola. Se na sua Bíblia, a epígrafe, o título estiver dizendo assim, parábola do rico e do mendigo, ou parábola do rico e do Lázaro, não é parábola. Pode dizer por que não é, como que eu sei que não é parábola? Porque parábola não leva nome. Não leva em consideração essas coisas. Mas aqui você pode ver que tem o nome de Lázaro. Ah, mas Lázaro no original significa mendigo. Ah, tá bom. Então por que tem Abraão? Então tem nome. De todo jeito tem nome. Se você não aceita um, você vai ter que aceitar o outro. Tem nome, não é parábola, é uma realidade. Então aqui vai falar que é o seio de Abraão. E também vai falar que é um lugar de consolo. O mesmo Lucas capítulo 16, só que agora vai estar no versículo 25. Então o 22 vai estar falando que o Lázaro foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E também vai falar que no versículo 25, que aqui é um lugar de consolo. Mas também lá em Lucas, no versículo 23, capítulo 16, continua no capítulo, tudo no capítulo 16, tá? Só que aqui no versículo 23, vai dizer que isso aqui, ó, é um lugar de tormentos. Também no mesmo versículo 23 vai falar o nome disso aqui, ó. Só que vai estar traduzido na maioria das Bíblias, vai estar traduzido como inferno. Mas esse lugar aqui, na tradução original, vai estar lá Hades. Se você procurar, se você tiver uma versão original da Bíblia, você vai ver que vai estar escrito Hades lá, Hades. E foi traduzido, ó, está escrito essa mesma palavra aqui, tá? Está escrito Hades. E foi traduzida para nós como o inferno. Só que o inferno, eu já falei para vocês, é o lago de fogo, tá? O inferno é a Guiena. Mas então aqui, e por último, mas não menos importante, esse outro lugarzinho aqui, ó, que é o abismo. No mesmo Lucas, capítulo 16, versículo 26, vai estar aqui também. Vai estar falando sobre esse lugar, sobre esse abismo. Então, ó, tem o lugar de tormentos, tem um abismo que separa os dois lugares e tem o lugar de descanso, o lugar de delícias, chamado de seio de Abraão. Como que eu faço para entrar aqui? Porta estreita, caminho estreito. Como que eu faço para entrar aqui? Não preciso fazer nada. Eu já estou andando no caminho largo, vou entrar pela porta larga e vou descer por um lugar escorregadio e vou chegar aqui automaticamente. Então, nessa passagem de Lucas 16, falando sobre o rico e Lázaro, sobre o mendigo, não é porque ele era mendigo, mas é porque ele era temente ao Senhor, ele era temente a Deus. Não é o fato de ser mendigo que vai ser levado para o paraíso automaticamente, não, tá claro? Porque somente através de Jesus nós temos a salvação. Mas esse terceiro lugar, ó, por que eu desenhei esse mais baixo e esse mais em cima? Porque estando em tormentos, vai dizer lá o versículo, estando em tormentos,
olhou para cima, levantou a sua cabeça e olhou, ou seja, é um lugar mais alto, é um lugar mais alto. Ele olhou e viu Lázaro em seu seio sendo consolado, enquanto ele estava sendo atormentado, ele já estava queimando, ele já estava sofrendo. Aí quando ele faz a pergunta para Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou em tormentos. Mas Abraão fala assim: não, filho, entre nós e vós existe um abismo. Olha só, existe um abismo lá em Lucas 16, tá? Existe um abismo, de forma que os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí passar para cá. Não tem como, isso aqui é uma cadeia, isso aqui é uma prisão, mesmo porque o rico fala para ele assim, ó, então permita que Lázaro vá, que Lázaro volte para lá e pregue para os meus irmãos e fale para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e eu não gostaria que eles viessem para o mesmo lugar que eu. Aí Abraão diz assim para ele: tem Moisés e tem os profetas, ouça-nos, dai ouvidos a ele. Não, mas se alguém dos mortos ressuscitar e chegar até eles, eles vão acreditar. Aí Abraão dá o checkmate nele. Meu irmão, se não acreditar em Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar em alguém que ressuscitou dos mortos. Então, tem que acreditar em Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, ele falava do Antigo Testamento, que já existia naquela época, na época de Jesus. O Antigo Testamento já era completo, tá? Só não tinha nada do Novo, mas o Antigo Testamento já era completo, mesmo porque o Novo Testamento se cumpre em Jesus. Agora, nessa parte aqui, nesse abismo aqui, onde mais vai estar falando para corroborar esse texto? Porque aqui em Lucas nós vimos que existe esse abismo, existe essa separação. Mas lá em Judas, capítulo único, versículo 6, vai dizer que alguns anjos estão em prisões eternas, alguns anjos malignos, não são anjos bons, são anjos maus, anjos caídos, estão em prisões eternas. E também corroborando, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro vai estar falando sobre anjos que estão presos no abismo. E também em algumas traduções vai estar escrito inferno, só que aqui sim, aqui é tártaro. Se você olhar no original, a palavra é tártaro, que significa abismo. Ficou claro, meus irmãos? Qualquer dúvida, pode perguntar, pode falar, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Se precisar do material, a gente te manda pelo WhatsApp, te manda por e-mail, é só deixar aí, pedir pra gente nos comentários que a gente manda pra vocês, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.